Hoje eu quero compartilhar nessa nossa série de vida cristã um tema que tem como título Obedecer para ser feliz, né? A obediência é o princípio de todo o nosso sucesso como igreja. Abraão obedeceu, e porque Abraão obedeceu, a nação de Israel existe hoje, a igreja existe hoje, e Deus tem feito tantas coisas através da obediência, e é um princípio para que você e eu vivamos uma vida de felicidade. No capítulo 7, a partir do versículo 21, diz assim a palavra de Deus: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes dirá o Senhor explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, o que praticais a iniquidade. Pai, fala conosco, através dessa reflexão nesta manhã, que eu não precise, ó Deus, ser exaustivo, porque esse não é o meu objetivo é que de uma forma simples e clara, Teu povo, Senhor, receba a semente da Tua palavra, e que essa semente, Senhor, no coração, na terra fértil, que é o coração dos Teus filhos e filhas nesta manhã, possamos nós produzir a 30, a 60 e a 100 por um, na medida da nossa fé. Que possamos continuar crescendo, Senhor, como igreja, como povo, como família, em o nome de Jesus, oramos assim, amém. Estamos diante do Sermão da Montanha, o final do Sermão da Montanha, e Jesus continua ministrando palavras de cura, de restauração para a humanidade, para as pessoas que estavam a ouvi-lo. E nesse momento ele começa falando, a partir do versículo 15, dos falsos profetas, daqueles que engodam, que envolvem às vezes as pessoas com a sua sutileza, com a sua perspicácia, com a sua boa oratória. Mas, queridos, a Bíblia também diz que essas pessoas, elas sofrerão o dano de toda a malignidade que elas estão fazendo ao longo da história da heresia. E o texto diz que muitos, né, que estão dizendo e fazendo coisas em nome do reino de Deus, na verdade eles não têm o reino dentro de si, eles não têm a verdadeira semente da vida dentro de si. Por quê? Porque não estão obedecendo, porque não estão fazendo a vontade do Pai, estão ludibriando pessoas, estão enrolando pessoas, estão defraudando pessoas, e eles estarão aí conosco até a volta de Jesus. Não se assuste, não. Os falsos profetas, esses demagogos, esses pseudos crentes estarão conosco até o dia do arrebatamento, aonde o joio e o trigo vão ser colhidos, né? Claro que o joio para ser queimado, o trigo para ser agora abençoado por Deus. E um dos princípios bíblicos fundamental para que a gente seja um cristão abençoado é o princípio da obediência. Por isso que a gente sofre tanto em obedecer, né? Os filhos às vezes fazem uma certa rejeição àquilo que os pais ensinam, aquilo que os professores ensinam na escola, os alunos às vezes fazem uma rejeição, porque desde o princípio, quando aconteceu a queda, lá em Gênesis no capítulo 3, entrou uma semente de desobediência no coração das pessoas, entrou uma semente de destruição do projeto e do plano perfeito de Deus para cada um de nós, aonde as pessoas, às vezes hoje, são muito questionadoras, não querem obedecer para ser feliz. E aí,
os frutos que são colhidos por essas pessoas são às vezes frutos de amargura, de tristeza, de dano. Quantas filhas estão chorando um casamento mal feito porque não deram ouvidos às suas mães? Quantos filhos também não estão chorando um casamento, uma vida tão sofrida hoje porque não ouviram as suas mães? Quantas e quantas pessoas estão sofrendo hoje porque não ouviram e não obedeceram os conselhos? Quantas pessoas hoje sofrem, labutando com uma ausência de uma profissão, porque não obedeceram seus pais, não ouviram seus pais? Olha, faça um cursinho no Senai, se aperfeiçoe, faça uma escolha aonde você vai gerar recursos para a sua família. E aí, às vezes, a gente, quando jovem, a gente diz, pai, só está por fora, pai, o senhor não está entendendo nada. Mas quando a gente começa a perceber no ato do namoro que aquilo que a gente está ganhando é curto, é pouco, aí a gente fala, puxa vida, papai falou tanto para eu ter uma profissão, papai falou tanto para eu ter um salário melhor, porque agora como é que eu vou gerar uma família? Como é que agora eu vou sustentar a minha mulher com isso que eu estou ganhando, com isso que está chegando aqui na nossa família? E é importante, queridos, a gente semear para colher. E na vida de obediência, você e eu precisamos semear. Se nós estamos nesses 12 anos colhendo frutos, os frutos vêm porque a gente está semeando. Mas você sabe muito bem, quem está aí conosco nesse tempo todo, você sabe que para arar a terra, para preparar a terra, no campo espiritual, no campo físico, requer tempo, requer dedicação, requer empenho. A gente falou do agricultor semana passada, requer você às vezes abrir mão de muitas coisas, em detrimento de outras, mas vale a pena quando nós estamos dentro do padrão da obediência. Uma das coisas que mais agrada a Deus é a obediência. Só obedece ao Senhor aquele que crê nele. Isso é um princípio. A obediência, portanto, não é escravidão, e sim liberdade de escolha. Abrão foi feliz porque fez uma escolha pautada na obediência à voz de Deus. Tudo que você escolher, vai gerar uma consequência na tua vida. E quando Abrão fez essa escolha de sair com a sua mulher, de sair com a sua parentela, da terra da Mesopotâmia e para uma terra que ele não conhecia, ele fez uma escolha, mas ele estava fazendo uma escolha pautada naquilo que Deus havia colocado no seu espírito. Então, uma das coisas que mais agrada o nosso Deus é quando você e eu obedecemos a sua palavra, obedecemos os seus ensinamentos. Por isso que é importante você e eu todos os dias estarmos meditando na palavra de Deus, consultando essa palavra, porque é dela que nós vamos extrair conselhos, sabedoria, direção para todas as áreas da nossa vida. Para que haja ordem, entendimento e progresso em todos os lugares, gente, é necessário o princípio da obediência. Não dá para a gente ter ordem dentro de casa, não dá para a gente ter progresso dentro da nossa família, não dá para a gente avançar se não há esse padrão de obediência. Se um puxa para um lado, se o outro na família puxa para o outro, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Mas se os dois andam juntos, há acordo, há solidez, há sim a bênção de Deus. É importantíssimo você e eu vivermos como filhos de Deus nesse reino, que é o reino de Deus, pautados no princípio da obediência, obedecendo a palavra, sem questioná-la. Desde o princípio, então, Deus sempre deixou claro na sua palavra que todas as vezes que nós fôssemos obedientes, nós colheríamos frutos abençoadores na nossa vida. Jesus foi obediente em tudo, você sabe disso. Ele abriu mão da sua glória, abriu mão de tudo. E aí, queridos, eu quero só usar como referência para a gente ganhar tempo, Filipenses, capítulo 2,
para que você veja o princípio da obediência, o que proporcionou para Jesus. Filipenses, capítulo 2. Você encontrou? Diga amém. Você está procurando, diga, tenha misericórdia de mim, pastor. Eu tenho misericórdia de você. Filipenses capítulo 2 diz assim, a partir do versículo 5: tendes em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Olha, o escritor, apóstolo Paulo, está dizendo para a gente, olha, tenham o mesmo procedimento, a mesma atitude, a mesma visão que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, porém, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de homem, tornou-se semelhante ao homem e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pastor, então Cristo morreu por obediência? Sim, a você e a mim, porque ele sabia que se ele não fosse para a cruz, você e eu hoje não estaríamos aqui resgatados, purificados, santificados, justificados, porque ele era o único que poderia fazer esse sacrifício por nós. Você pode dizer graças a Deus por isso. Agora veja o versículo 9: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você pode dizer aleluias. Por um ato de obediência, a Bíblia declara que o próprio Cristo está hoje numa posição de autoridade, de proeminência, porque ele obedeceu. Então, querida, querido, obedeça a palavra de Deus, obedeça aos seus guias, como foi lido aqui em Hebreus capítulo 13, obedeça às autoridades constituídas sobre a tua vida. É melhor obedecer, diz a palavra, do que sacrificar. É melhor obedecer do que a gente achar que é melhor fazer qualquer coisa para o reino de Deus, se a gente está em desobediência. Não, olha, desobediência não caminha junto com o reino de Deus. A obediência, então, é um ato de submissão à vontade de alguém, é servir esse alguém da melhor maneira que você possa. Então, mulheres, obedecei aos vossos maridos. Maridos, obedecei às vossas mulheres, porque isso vai gerar harmonia, vai caminhar esposo e esposa juntos. Para ter um casamento feliz, a gente usa às vezes algumas ferramentas, como foi ontem, a gente usou a ferramenta do encontro de inverno. Mas se nós ouvirmos a voz de Deus, se nós consultarmos o seu manual e aplicarmos na nossa vida, a gente vai viver uma vida de muita excelência. Você pode dizer, eu recebo isso sobre a minha vida, Senhor. Mais uma vez, eu recebo a excelência sobre a minha vida. Agora, para você receber essa excelência de Deus, essa vida próspera, essa vida abençoada, você precisa negar a si mesmo, tomar cada dia a sua cruz e seguir a Jesus, aos princípios da sua palavra, não aos princípios de falsos profetas, por exemplo. A gente sabe muito bem que hoje, no mundo que vivemos, quantas pessoas estão presas a falsos profetas, a falsos ensinamentos, mas quando nós temos a consciência da revelação da palavra de Deus, gente, a gente não é engodado, a gente não é ludibriado, a gente não é saqueado. Pelo contrário, a gente sabe muito bem que quanto mais estamos nos submetendo à boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós estaremos colhendo frutos
dignos de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Obedeça a Deus, então, como um ato de fé. Foi o que Abraão fez. Ele obedeceu pela fé. Ele creu naquela voz que falou com ele: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Deus não tinha mostrado a Mesopotâmia. Deus não tinha mostrado a nação de Israel. Deus não tinha mostrado as 12 tribos para Abraão. Não. Mas a Bíblia diz que quando Abraão ouviu a voz de Deus, ele não questionou. Ele foi fiel à voz de Deus. Assim também, você quer ser abençoado? Quantos aqui querem ser abençoados? Quantos querem ter uma família abençoada? Quantos querem ter um emprego abençoado? Obedeça à palavra de Deus. Ela é lâmpada para os teus pés, ela é luz para o teu caminho. Por mais que seja constrangedor às vezes, por mais que às vezes seja na nossa visão humana, algo assim, meio que louco. Olha, querida, é melhor ser louco servindo a Jesus. Seja louco servindo a Jesus. Obedeça-o sim pela fé. Obedeça-o como uma atitude de amor. Amar é obedecer também. Portanto, quando você faz isso, você está atraindo sobre a tua vida bênçãos de Deus. Quando a sua esposa falar com você, maridão, analise aquilo que ela está falando. Às vezes ela está dizendo para você assim, ó, você está comendo demais açúcar, coma menos. E aí você, não, mas eu gosto de doce. Tudo bem, mas se você continuar comendo doce, como ela está falando para você não comer, o que você vai estar fazendo? Lá na frente, você vai estar trazendo consequências para a tua vida. Então, não deixe de comer doce, porque doce é gostoso, né? Mas coma com moderação. Fala para o teu irmão, moderação. Tudo na vida cristã é preciso ter moderação. Moderado, equilibrado, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, equilibrado. Você já viu crente fanático? Quantos aqui já viram um crente fanático? Pois é, eu também. Ele não tem limites, ele faz tudo em nome de Deus. Também você já viu um crente que não dá um aleluia, que não dá um glória a Deus, que não se manifesta, que não tem expressão, que não louva? Quantos aqui já viram? Pois é, também é chato você conviver com esse cara, com essa pessoa, nesse lugar. O importante é a gente ter equilíbrio. E o equilíbrio é fundamental na vida e no processo da obediência para a gente ser feliz. Então seja uma pessoa equilibrada, seja um marido equilibrado, ouça a sua esposa. Quando o pastor Luiz falou aqui, ó, o sucesso do seu ministério está na sua esposa, eu não tenho dúvidas disso, querido. Eu sei que eu tenho um papel relevante como sacerdote no meu lar, mas eu sei também que ela é uma auxiliadora idônea, que foi colocada ao meu lado, que desde o princípio a gente sempre semeou no reino de Deus. E se hoje nós estamos vendo o reino de Deus sendo um reino proveitoso na vida da igreja e também abençoador na nossa vida, é fruto da obediência. É fruto de uma semente. Então obedeça. Igreja, obedeça os seus líderes. Às vezes a gente observa, né, que às vezes há uma dificuldade em obedecer os seus líderes, em obedecer aquilo que os líderes falam. E às vezes a gente, como pastor, a gente observa isso. Às vezes a gente está falando para a pessoa, para a igreja, um princípio há tanto tempo. Aí vem um convidado. O cara fala meia dúzia de princípios que já está sendo falado há tantos e tantos e tantos anos, mas aí, não, mensagem show, caramba, foi o céu na terra, a terra no céu, Deus trouxe aqui um poder sobrenatural, porque veio o pastor X. Querida, querido, nada contra um colega. Se o colega veio, foi porque alguém convidou, o seu pastor convidou, né? Mas dá honra a quem tem honra. Isso é importante. Honre o seu líder, honre o seu pastor, honre a sua igreja. Às vezes a gente fala assim, a igreja X, B, H, que é boa. Boa é a sua. Boa igreja é a sua.
É aqui que você é alimentado, é em Queimados que você é alimentado. Bom pastor é o seu, que deixa às vezes a sua casa e vai lá visitar você, que vai no hospital visitar você. Isso é importante a gente valorizar, que deixa às vezes a sua família e vai fazer o seu casamento, e vai fazer a comemoração na sua casa. Então honre os seus líderes. Você honrando os seus líderes aqui é geral, gente. Às vezes eu fico olhando no Facebook, crente metendo malho nas autoridades constituídas. Olha só o que diz a palavra de Deus sobre as nossas autoridades. E nós precisamos viver a palavra. Olha só o que diz aqui a palavra de Deus. Versículo 1. Você pode ler comigo? Todo homem aqui, homem e mulher, porque quando a Bíblia foi escrita aqui, aquela galera lá do Oriente é meio machista, tá? Então, tinha uma dificuldade de reconhecer as mulheres. Hoje as mulheres são reconhecidas, louvamos a Deus pela vida das mulheres, pela participação de vocês conosco. Mas precisamos entender, né, que foi escrito aqui há muitos anos. Todo homem e toda mulher estejam sujeitos às autoridades superiores. Toda autoridade superior, eu e você, devemos então estar submissos a ela. Por exemplo, se é aluno, está lá ouvindo o seu professor de pós, de mestrado, de doutorado, ou o seu professor do ensino médio, ou o seu professor do ensino fundamental. Ele é uma autoridade. E você, como aluno, que está ali para receber a informação, o conceito, para você se formar, você deve agora então estar sujeito à sua autoridade, porque ela é superior a você. Eu sei que esse princípio às vezes dói, né? Porque como nós fomos infectados pelo vírus do pecado, o pecado é desordem, gente. O pecado vai andar sempre na contramão de Deus. O pecado vai sempre fazer de tudo para você não ser abençoado, para você não prosperar, para você não crescer. Então, o princípio na contramão da obediência é a insubmissão, a desobediência. Então é importante a gente entender isso. Olha, porque não há autoridade que não proceda. Está aí na sua Bíblia, está lendo aí comigo? E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem à ordenação de Deus, o que vai trazer sobre si? Lei, isso é graça, gente. Trarão sobre si condenação. Pastor, então de repente é por isso que eu estou passando esse perrengue todo profissional, é por isso, eu falo mal mesmo do presidente, eu falo mal mesmo das autoridades, eu xingo, eu espumejo. Pois é, querido, às vezes a gente é dizimista, é ofertante, vem nos cultos, vem isso, mas a gente tem uma semente aqui, ó, que às vezes a gente não consegue controlar essa semente, e quando a gente libera essa semente, ela tem vida. Então fale para o seu irmão, cuidado com o que tu fala. Diga novamente para ele não ouviu, cuidado com o que tu fala. Em uma das palestras aqui que a gente ouviu do Andrezinho, ele disse que, acho que é 20 segundos, a sua mente e a minha mente, ela é motivada pelas emoções. Então se você contar de 1 até 20, você vai pensar e refletir naquilo que você vai falar para alguém. Então, recebeu um sentimento de ira, não fique na impulsividade para detonar a resposta, não, porque essa resposta não vai vir temperada com sal, ela vai vir cheia de ódio, rancor, de tudo que não presta. Então é importante você refletir antes, Senhor, trabalhe aqui, e quando você dá esses 20 segundos, querido, a sua mente começa a processar, e você começa agora a aprender, e traz sim o Espírito, a tua memória e a minha memória, os conceitos de Deus.
Então, se eu não obedeço às autoridades que eu vejo, como eu vou obedecer a Deus que eu não vejo, gente? Quem aqui já viu Deus? Quem aqui já viu um anjo? Então, se você não obedece a quem você está vendo, como você vai obedecer àquele que você não está vendo? Deus você não está vendo. Eu obedeço a Deus obedecendo homens. Eu sirvo a Deus servindo a homens. Então é importante você ter isso bem claro na sua vida. Ah, pastor, mas meu pai está errado. Querido, honre o teu pai, honre a tua mãe, deixe o restante na mão de Deus. Não questione o seu pai, não questione a sua mãe. Se ele está em obediência à palavra, você não tem que questionar. Você tem que obedecer, ponto. Esse é o princípio, porque eu fazendo assim, eu vou ser abençoado. A Bíblia diz que aqueles que honram o pai, que honram a mãe, terão longevidade, com qualidade de vida. Então honre o seu pai, honre a sua mãe. Seja um bom filho. Seja um obediente às autoridades, porque elas fazem parte do alicerce da sua vida. Ah, pastor, mas essas autoridades aí estão tudo maquiada pelas hostes do inferno. Pois é, se estão, quem colocou elas lá? Foi o povo. Foi você, talvez, votando mal. Então, no dia que você vai ter que votar lá nos deputados, nos senadores, nos governadores, no presidente da república, ore antes, veja quem é essa pessoa, não vote por qualquer coisa. Tem gente votando em pessoas porque ganhou uma cesta básica, gente, porque ganhou uma dentadura, porque ganhou uma cirurgia. E com isso a gente às vezes coloca lá pessoas desqualificadas. A obediência então é uma atitude de fé. Você pode dizer amém por isso? Eu sei que esse tipo de sermão é ruim da gente dar um amém, né? Porque o Espírito Santo vai constrangendo a gente, vai colocando a gente na forma. Olha, gente, a Bíblia, o cristianismo é uma forma. Ou você está dentro ou você está fora. Para você estar sempre sendo abençoado, entra na forma. É o que a Bíblia diz para a gente. Resultados da obediência. Está lá, ó. A obediência traz prosperidade para a sua vida. Você pode dizer isso comigo? A obediência trará prosperidade para a minha vida. E eu já disse para você que prosperidade é a ausência de necessidades. A obediência traz bênçãos. Diga isso comigo. A obediência traz bênçãos para a minha vida. E eu quero deixar para você essa quantidade toda de versículos ali. Vai ficar disponível para você no aplicativo. Mas quero, junto com você, lembrar de Deuteronômio capítulo 28. Vá lá comigo, por favor. E aí eu vou só ler a bênção, tá? Porque a desobediência, não entendo e não vejo que você vai estar seguindo esse caminho. Mas a Bíblia diz assim: se atentamente ouvirdes, Deuteronômio 28, a partir do versículo 1, a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje Ele te ordena, o Senhor teu Deus, leia comigo, te exaltará sobre todas as nações da terra. Aí vem um conselho: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, o que vai acontecer? Virão sobre mim, bote aí você aí na primeira pessoa aí do singular, virão sobre mim e me alcançarão todas as bênçãos. Aí você pode profetizar isso sobre a sua vida: bendito eu serei na cidade, bendito eu serei no campo, bendito vai ser o fruto do meu ventre e o fruto da terra, o fruto dos meus animais, o fruto da minha vaca, bendito vai ser o meu cesto, bendito vai ser quando eu entrar e quando eu sair. O Senhor
vai fazer com que todos os meus inimigos sejam derrotados. Eles virão por um caminho, mas terão que sair por 7 caminhos. O Senhor determinará que a bênção esteja na minha vida, no meu salário, nos meus celeiros, e tudo que eu colocar a minha mão, eu serei abençoado, eu serei abençoado, eu serei abençoado. O Senhor vai me constituir sobre o seu povo como um jurado. Eu vou guardar os seus mandamentos, eu vou edificar os altares e vou andar no seu caminho. Todo o povo vai ver que eu sou chamado do Senhor. Todo o povo vai ver a glória de Deus sobre a minha vida. O Senhor vai me dar abundância. O Senhor vai frutificar tudo que eu colocar a minha mão. Sobre juramento, o Senhor assim decreta na sua palavra. O Senhor vai abrir o seu bom tesouro sobre a minha vida, e eu terei chuva. Chuva na Bíblia é abundância. Chuva na Bíblia é prosperidade. Chuva para toda a minha terra e para abençoar toda a obra das minhas mãos. Eu vou emprestar, mas eu não vou precisar pegar emprestado. O Senhor me colocará por cabeça e eu estarei sendo glorificado por Ele. Se eu atentamente obedecer os seus mandamentos, o meu Deus, o meu Senhor, ordena hoje para que eu guarde e cumpra o seu mandamento, não me desviando de nenhuma das suas palavras que hoje Ele me ordena. E assim eu não deverei olhar nem para a direita, nem para a esquerda, nem seguir outros deuses, mas somente o único Deus que tem todo o poder, toda a glória, o Deus da igreja, o Deus de Israel, Jesus Cristo. Você pode dar a Ele um lindo aplauso. Aleluia. Concluindo, querido, lembre-se que muitas pessoas na caminhada cristã estão perdendo, não estão recebendo resultado na sua vida, por simplesmente não estar cumprindo este princípio. Pastor, então, no Evangelho, as coisas têm que funcionar em conjunto com a palavra? Sim. Eu preciso obedecer os princípios. E ao longo desses 12 anos, a gente já falou tanto de princípios, mas eu quero lembrar a você, princípio da obediência, princípio da fidelidade, princípio da submissão. Princípio de se manter em ordem com a sua palavra. Eles estão aí. E aí eu deixei um conselho para você. Seja sábio. Se você quer ser feliz, obedeça. Sabe, obedeça e viva uma caminhada de transformação com o Evangelho. Se você quer ser próspero, se você quer viver realmente essa vida abundante, siga o exemplo do Senhor, que sendo Deus, se humilhou e não teve por usurpação se colocar no nosso lugar. Mas saiba que em obediência, Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. E ao nome de Jesus, todos nós teremos que nos prostrar e confessar que Ele é o Senhor. Se Ele deixou essa dica para mim e para você hoje, o que nós temos que fazer é ruminar. Fale para o seu irmão, rumine isso aí. Pastor, que negócio é esse de ruminar? Vou lembrar você, é um texto que está na Bíblia. Um dos textos que o escritor pega o boi como exemplo. E diz que ele leva toda a comida para o seu estômago, do jeito que vem. A gente não consegue fazer isso, né? Senão a gente vai passar mal. A gente precisa mastigar, né? É bom mastigar e mastigar bem. Mas aí, ele, por ser um animal preparado por Deus para isso,
ele rumina. Enquanto ele está dormindo, enquanto ele está relaxando, enquanto ele está descansando, ele vem e traz, né, as coisas para serem ali trituradas, ruminadas por ele. E com isso, ele vai alimentando o seu corpo, a sua vida, para que ele possa continuar produzindo para o seu Senhor. Que você possa mastigar tudo isso que Deus colocou no teu coração. Que você possa ouvir. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Pega a palavra. Eu não pude ler todas as referências, elas ficarão disponíveis para você no aplicativo. Vá lá, pega todas as referências. Essa palavra tem vida. E aí quando você pega uma referência daquela ali, como seguindo o exemplo de Jesus, que está lá em João 14, 23, você vai entender que Jesus é um modelo perfeito para você e eu imitar. E se ele foi tão abençoado por Deus, e está à destra de Deus hoje intercedendo por você e por mim, é porque ele obedeceu. Curve a sua cabeça. Senhor, eu sei que esse princípio, quantas e quantas vezes nós somos impulsionados a ir numa direção oposta a esse princípio, mas a tua palavra, ela é perfeita. A tua palavra não tem dúvidas. A tua palavra, ela é um manual perfeito para a nossa existência. Portanto, no nome de Jesus, Pai, que eu, dia após dia, possa me submeter a tudo que diz a tua palavra. Que o meu irmão, que a minha irmã possa se submeter a tudo que diz a sua palavra, e que possamos colher, Senhor, os frutos desta semeadura, Pai. E eu creio que, como o Senhor é um Deus abençoador, nós colheremos sim um fruto abençoado por Ti. Em o nome de Jesus. Amém.